milagres podes fazer, nada é incomum ao teu poder. Tua mão agindo está. Segues a me visitar e a cada Lázaro ressuscitar. Tua voz chamando-me estás. Sei que és poderoso, meu Deus, faz teu querer. Tudo é possível, tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Tu não podes falhar, teu mover ninguém pode parar. Teu vento está a soprar e vão ao chão minhas muralhas, assim como as de Jericó, limpando o meu interior. Sei que és poderoso, meu Deus, faz teu querer. Tudo é possível, tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Tudo é possível, tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Eu sei, não perderás. Eu sei, não perderás. Tudo é possível, tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderás. Você está aqui. Hoje nós finalizamos um capítulo importante daquilo que eu como pastor, nós aqui como pastores imaginávamos seria o tema do ano de 2020. Meio que profeticamente nós escolhemos o tema cuidando da nossa casa. E nunca imaginaríamos que a casa, o assunto casa, seria tão relevante em vários sentidos, né, no tempo que nós vivemos aí, desses 7 meses de pandemia até agora. Então, na virada de 2019 para 2020, então, pensamos sobre esse tema da nossa casa, como a nossa vida, como a igreja de Deus, a casa como também o mundo, enfim. E aí nós fomos então lidando com esse tema até que fomos obrigados a parar e mudar um pouquinho o nosso rumo. Retomamos e hoje finalizaremos esse tema do ano de 2020
meio que quebrado, que é cuidando da nossa casa. E hoje, cuidando da nossa casa, com o subtítulo Servindo ao Mundo. Servindo ao mundo. Amados, um dos temas mais discutidos em nossos dias é o tema do meio ambiente. A cobiça do ser humano, nós sabemos, tem destruído sistematicamente o nosso planeta, a nossa casa. Os países mais ricos do mundo acabaram com os seus recursos naturais e agora eles têm se voltado para os países chamados do terceiro mundo e têm exigido que esses países do terceiro mundo preservem seus recursos naturais. Em Roma, no estado do Vaticano, eu não sei se você sabe, eu estava conversando hoje com um irmão que esteve lá no mês de janeiro. Ele e a família fizeram uma viagem fantástica. Ele ia me falando a viagem que fez com a família pela Europa e eu ia babando, né? E ele disse que esteve em Roma e na cidade de Roma tem ali o estado do Vaticano, aonde fica ali o Papa, a capela e etc. E é impressionante, eu não sei se você sabia, mas o estado do Vaticano é um país dentro da Itália. Mas é um país minúsculo. O estado do Vaticano tem 500 metros quadrados. Isso mesmo, 500 metros para cá, 500 metros para lá e etc. 500 metros quadrados. É onde está o Papa, o seu domínio. E esse irmão me relatava uma coisa muito interessante, que ele viu um banner, um outdoor, lá dentro do Vaticano, ali na proximidade do Vaticano, dizendo: vamos preservar a nossa casa, a Amazônia. Opa! A Amazônia é casa de quem? Então hoje nós estamos vivendo dias em que há muitos interesses por trás dessas questões de preservação, e a maioria desses interesses são interesses escusos. Nós, como brasileiros, nós não temos muita consciência política global, especialmente nessa visão de mundo, infelizmente por causa da nossa educação, porque nos alimentamos de Rede Globo por 40 anos, e isso é fato, amados. Eu não tenho aqui aquele complexo de vira-lata, não, que tudo do Brasil é ruim, muito pelo contrário. O brasileiro realmente tem uma ideia muito errada de que tudo que o europeu fala é certo, é lei. E agora os europeus estão dizendo que a Amazônia é deles. E tem brasileiro aqui no Brasil dizendo é deles mesmo. E nós sabemos que a nossa casa, como esse mundo e esse planeta, tem sido destruído ao longo de séculos. Aliás, a Bíblia diz aqui, num verso, numa passagem: a natureza criada aguarda com grande expectativa. Preste bem atenção nessa passagem. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A Bíblia está nos dizendo sobre consciência ambiental. A Bíblia está me dizendo aqui que a natureza hoje, ela geme, ela sofre por causa da submissão do homem, né? O homem submetendo a natureza ao seu domínio. E infelizmente, desde que entrou o pecado no coração do homem, o domínio do homem passou a ser um domínio de exploração do planeta em que vivemos, da natureza, tudo aquilo que Deus criou. E de maneira tremenda, amados, o livro de Romanos, há mais de 2000 anos atrás, dizia: a natureza geme, esperando ser liberta desta escravidão.
E finalmente termina: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Resumindo aqui, a Bíblia me diz que por causa do pecado do homem, a natureza está sendo atingida. Eu não vou entrar em questões políticas aqui, mas a gente dá uma coceira, não é? Mas o que nós estamos vendo aí, a ambição dos grandes países, dos países ricos, Europa, Estados Unidos, eles destruíram seus próprios países, agora eles olham para o Brasil dizendo: não toquem na Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, nós vamos precisar do ar, né, que a floresta amazônica produz para a gente respirar aqui na Europa. Então a Amazônia é nossa, dizem os presidentes dos países ricos. Mas eu não vou falar da nossa casa como o ambiente que vivemos. Hoje eu quero falar e terminar essa palavra cuidando da nossa casa, servindo ao mundo, não servindo ao mundo nessa questão do ambiente, não é? Eu quero falar sobre servindo ao mundo numa outra concepção. Você sabe, você conhece a Bíblia, você sabe muito bem que a palavra mundo, ela é traduzida na Bíblia de várias formas. E às vezes parece até contraditório. Nós fazemos até uma brincadeira, não é? Porque de um lado a Bíblia diz que nós não podemos amar ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Do outro lado a Bíblia diz que nós devemos amar ao mundo, porque Jesus amou o mundo de tal maneira. Então nós sabemos que a palavra mundo na Bíblia, ela significa, em primeiro lugar, a natureza, o planeta. Segundo lugar, o sistema pecaminoso, e nesse sentido, a Bíblia nos exorta a não amarmos o mundo, isso é muito claro para todo que conhece a Bíblia. E em terceiro lugar, quando a Bíblia nos diz que nós devemos amar ao mundo, está falando sobre as pessoas criadas por Deus neste mundo. E é nesse sentido, amados, que eu quero realmente falar hoje. Nós, como igreja, como cristãos, à medida que nós vamos tomando consciência da palavra de Deus, nós vamos entendendo que fomos chamados para servir ao mundo. Isso nos parece muito contraditório. Numa simples passagem, João 17:18, Jesus diz: assim como me enviaste ao mundo, e ele estava falando com o Pai, eu os enviei ao mundo. Então, Pai, o Senhor me enviou para este mundo. É claro que o sistema pecaminoso, ele confrontava com Jesus. O sistema pecaminoso que nós queremos dizer é o sistema de valores deste mundo que está debaixo da influência de Satanás. Esse sistema, ele é contrário à natureza de Deus. Logicamente, aquele que é de Deus não pode se envolver com este mundo pecaminoso, seu sistema. Mas Jesus, em determinado momento, nessa passagem de João 17, a oração que ele faz, sacerdotal: Pai, o Senhor me enviou para este mundo e agora eu vou enviá-los para o mundo porque eu vou para Ti. Então, amados, nós fomos chamados como cristãos e fomos enviados como cristãos pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor, a irmos para o mundo e servir ao mundo. Só que existem dificuldades neste chamado. A primeira delas é que nós precisamos servir a um mundo que não entende o valor do que fazemos. Eu repito, nós cristãos que temos esse chamado de Deus, esse envio, esta missão, nós precisamos servir a um mundo que não entende o valor do que fazemos. Isso é terrível. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Você que está aqui presencialmente, os que estão nos assistindo aí no culto online. 2 Coríntios capítulo 4. Versos 3 e 4. E aqui a palavra de Deus é tão clara. Quando eu estava preparando essa palavra,
tudo ficou tão claro, amados, é impressionante. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo diz: mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa impressionante. A Bíblia me diz que quando eu estou pregando o evangelho para as pessoas sem Cristo, esse evangelho está encoberto para essas pessoas. Eles não estão enxergando o valor do que nós estamos pregando. Eles não enxergam, logicamente, porque existe um processo espiritual, atenção, existe um processo espiritual maligno que cega as pessoas espiritualmente. Isso é bem nítido, porque depois que a gente aceita Cristo, esta cegueira é tirada dos nossos olhos, e nós temos, e recebemos o Espírito Santo na nossa vida. A gente olha para aquele que não é crente, a gente diz: mas como eles não entendem? O evangelho que eu estou lendo aqui é tão claro, como que essas pessoas não entendem? Porque estão cegas. Mas o interessante é que nós estávamos daquele lado também um dia, nós estávamos cegos. Eu não sei como foi o processo de Deus na sua vida de salvação, mas a minha família foi abordada pelo evangelho quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Foi um período terrível da nossa vida como família. De 10 para 11 anos eu tinha, e nós havíamos perdido a minha irmã, que era um ano mais nova que eu. Ela ficou doente de câncer, tumor, e ela ficou um ano definhando até que morreu, com 9 anos de idade. Nesse período teve uma família que tentou nos evangelizar, mas nada aconteceu naquele período. Eu e a minha família fomos nos converter. Eu digo minha família, que era quem sobrou, foi a minha mãe e a minha irmã mais nova. Nós éramos em 3 filhos, então a minha irmã do meio, ela faleceu com 9 anos, e tinha uma irmã ainda mais novinha. Então eu, a minha irmã mais nova e a minha mãe fomos nos converter 6 anos depois. Então, naquele período, alguém pregou o evangelho para minha mãe e ela estava ainda cega. Ela foi salva e a cegueira saiu 6 anos depois. Que coisa! Então, primeiro, nós fomos chamados para servir o mundo e as pessoas, que quando nós trazemos uma mensagem para elas, elas não entendem. Elas não valorizam. Pelo contrário, em segundo lugar, nós precisamos servir ao mundo que nos despreza. E em determinados momentos, a Bíblia diz que até nos odeia. Jesus foi muito claro: não se preocupem se o mundo vos odeia, eles odiaram a mim primeiro, disse o Senhor Jesus. Então eu estou falando com pessoas aqui numa posição muito difícil, amados. Muito difícil. Eu tenho testemunhos na minha vida. Eu me converti muito cedo, com 16 anos de idade, e logo aquela paixão pelo evangelho me levou a situações de evangelismo, de bater de porta em porta, de ir assim, todo sábado, eu e um outro irmão da igreja, nós tínhamos 16, 17 anos, subíamos lá numa série de prédios, batíamos do último andar até o primeiro andar, batendo porta por porta. E quando a pessoa abria a porta, nós perguntávamos: podemos falar de Jesus para a senhora? Podemos falar de Jesus para o senhor? Então você imagina as situações inusitadas que nós entramos. Mas nós precisamos servir ao mundo que nos despreza, que nos odeia em certos momentos. João 15, Jesus diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi
tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Você quer ver um crente que é aprovado por todos os seus amigos do mundo? Você está vendo um crente que provavelmente nega a sua fé. Você quer ver um crente que é bonzinho, amiguinho de todo mundo, e todo mundo é amigo dele, e acha esse cara fantástico, maravilhoso? Tem alguma coisa errada aí. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que crente tem que ser chato? Não. Crente tem que ser alguém desagradável? Não. Mas o genuíno servo de Deus, em algum momento ele vai desagradar, porque os seus conceitos são diferentes. Nós precisamos entender que em determinados momentos o verdadeiro crente ele é desprezado, e em determinados momentos até odiado pelo mundo. E o Senhor Jesus disse: não se preocupem, porque isso aconteceu comigo. Opa! Então, se em determinados momentos aqueles que não são crentes ainda, porque estão cegos, me desprezam, me odeiam, eu estou em boa companhia, porque isso aconteceu com Jesus. Eu já passei por tantas situações de visitar pessoas, famílias, e eu já sentia do primeiro momento, entrei naquela sala, a família me ouvindo, mas aquelas pessoas pensando, e me desculpem, eu vou usar uma expressão aqui que eu não costumo usar, mas eu estava lá tentando evangelizá-las, dar um conselho, orar por elas, e era nítido, no marido, ou na esposa, ou no filho, dizendo: mas o que esse pastor está fazendo aqui? Está enchendo o meu saco. Quantas situações eu já passei em que eu estava tentando ajudar alguém, evangelizar, orar, e aquelas pessoas, literalmente, eu podia enxergar no seu rosto que me desprezavam. O que você está fazendo aqui? Só não mandavam embora por educação. Eu já tive situações de entrar em casas que alguém me chamou, o marido olhou para mim, levantou e foi para o quarto. Ou aquele filho rebelde, sem causa, na hora que eu entrei, entrou para o quarto, e o que ele faz lá no quarto? Põe uma música alta, para atrapalhar o que nós vamos fazer ali na sala. Nós precisamos entender que nós temos que servir ao mundo que muitas vezes nos despreza. Sabe por que eles desprezam? Porque eles não enxergam o valor do que nós estamos fazendo. Eles não conseguem enxergar, porque Satanás lhes cegou. Quantos testemunhos então a gente ouve depois? Depois que uma pessoa se converte. Ô pastor, você lembra que o senhor ia em casa? Eu odiava, mas agora eu entendo. Eu ia em casa, eu desprezava, eu não gostava que o senhor fosse lá, eu não gostava de crente. Quantos convertidos hoje dizem a mesma coisa? Eu odiava crente e hoje são crentes, porque não enxergavam. Terceiro lugar, sabe qual é a dificuldade de nós servirmos ao mundo, irmãos? É que existe uma grande diferença de valores entre nós e aqueles a quem nós devemos servir. Isso é complicado. Há uma distância muito grande de valores e princípios entre nós cristãos que hoje conhecemos a Bíblia e aqueles a quem nós devemos servir. Muitas vezes nos aproximamos de alguém por compaixão e misericórdia, e aquela pessoa está na miséria, família destruída, aquela pessoa está escravizada em vícios, aquela pessoa está escravizada em situações terríveis, a pessoa está pensando em tirar a própria vida, e nós chegamos para conversar com esta pessoa, levar o Evangelho, levar o poder do Espírito Santo naquele lugar, mas há uma distância muito grande de valores. 1 Coríntios 1, 27, a Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Essa é uma outra grande dificuldade. Em terceiro lugar aqui, existe uma grande diferença de valores entre nós. Porque enquanto a pessoa ainda não é de Cristo, preste atenção, amado, enquanto a pessoa não é de Cristo, ela não compartilha daquilo que nós acreditamos e dos valores do Evangelho.
E aí você começa a falar, e falar, e falar, a pessoa olha na tua cara e diz, mas o que você está falando? Que coisa absurda é essa? Que coisa, amados, essas são as dificuldades. E nós fomos chamados para servir ao mundo. Eu já tive situações que eu saí de determinadas situações e visitas, como eu já disse, e trabalhos de evangelismo tão humilhado que eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser bem sincero com você, muitas vezes nesses evangelismos que nós fizemos por semanas, imagina, bater na porta de uma pessoa, você não sabe quem vai abrir. Teve situações que eu bati a porta, a pessoa abriu lá, era um grupo de estudantes fumando maconha. Quero falar de Jesus para você. Opa, entra aqui. Teve situações que a pessoa, não quero, pá. Outra situação, porque você não vai cuidar da sua vida. Nesses momentos, eu falava, meu Deus, eu não preciso disso. Estou sendo humilhado por uma pessoa que nunca me viu, não sabe quem sou eu e não sabe o valor do que eu quero falar para ela. Sai daqui, xingava. Mas eu me lembro de uma senhora, quase 80 anos, abriu a porta, nós entramos, começamos a falar de Cristo. Aquela mulher resolveu ir para a igreja. Eu não estou exagerando. 3 semanas depois ela faleceu. 3 semanas depois de ter se entregue a Cristo. Uma vez nós fomos numa casa e começamos a falar do Evangelho, começamos a falar da verdade, etc. Em determinado momento a pessoa era tão apegada aos ídolos. Eu não sei se nos faltou sabedoria ou não, mas não falamos nenhuma mentira, falamos a verdade. Eu me lembro que eu estava nessa casa e eu disse para aquela mulher, olha, mas isso que a senhora está acreditando, isso aqui, isso não é de Deus. Aí ela voltou para mim, se isso não é de Deus, é isso que eu quero. Saiam daqui. Se apegou à sua religiosidade, à sua idolatria, como nós dissemos que aquilo não vinha de Deus, logicamente vinha do diabo, ela disse, então eu quero o diabo. Eu não sabia o que estava falando. Quantas situações. E nós fomos chamados por Jesus para servir esse pessoal. Servir essas pessoas. Porque eu também não gostava de crente. Nunca imaginei entrar numa igreja. Tinha um estilo de vida que não era imoral, mas muito longe de qualquer coisa próxima do Evangelho. A questão é, para finalizar, nós fomos chamados para servir ao mundo, existem dificuldades, mas a questão é como servir ao mundo, pastor? Como servir? O que eu preciso fazer? E aí eu quero que você abra numa última passagem, nós vamos finalizar aqui nesta passagem, em 2 Coríntios 4, versos 1 e 2. 2 Coríntios 4, versos 1 e 2. Olha que coisa tremenda. 2 Coríntios 4, 1 e 2, nós lemos em 2 Coríntios o verso 3 e 4, mas aqui eu quero ler agora versos 1 e 2. 2 Coríntios 4, 1 e 2, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Se você se lembra, nós tínhamos lido lá no início, em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4, exatamente isso, que nós temos esse evangelho encoberto, as pessoas estão cegas, não têm entendimento, mas aí o apóstolo Paulo começou essa passagem dizendo, nós recebemos de Deus um ministério, e como então vamos servir essas pessoas que estão cegas?
servimos com a pregação do Evangelho de Cristo. Amém, amados? Paulo diz aqui, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade. Então, em primeiro lugar, eu fui chamado pelo meu mestre, pelo meu Senhor. Nós, como igreja, fomos enviados para servir ao mundo, às pessoas. Como? Servir com a exposição do Evangelho da graça de Deus. E aí, lá no verso 5 da mesma passagem, o apóstolo Paulo continua dizendo, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Vocês perceberam? O cara passou de moto aqui na frente, aumentou o barulho da moto porque sabia que era igreja. Quem está nos ouvindo online não percebeu isso. Esse é o mundo que nós devemos evangelizar. Esse cara aí que passou de moto e fez questão de arrebentar o barulho aqui na frente da igreja. Esse cara precisa de Jesus. Então, em primeiro lugar, amados, a nossa grande responsabilidade de amar as pessoas é amar as pessoas e servi-las com o Evangelho da verdade. Amém? Mas o Senhor está dizendo o quê? Que nós só podemos pregar e não devemos cuidar das necessidades das pessoas? Não. As pessoas fazem uma ideia muito simplista do Evangelho, porque a Bíblia me apresenta um Evangelho integral. Em Tessalonicenses, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. E ele explica o que ele quer dizer, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. O verdadeiro evangelho é o evangelho integral, que cuida do espírito, cuida do corpo e cuida da alma da pessoa. Amém, amados? Significa o quê? Que muitas vezes, para alcançar uma pessoa com a verdade, com o Evangelho de Cristo, eu preciso alimentar essa pessoa. Preciso dar comida para ela, às vezes. Eu preciso curá-la, eu preciso ajudá-la, em vários sentidos. E é isso que a igreja faz, viu? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nós temos um espírito de criticismo contra a igreja de Jesus. E esse espírito não é justo, porque tem muita gente, vou usar uma outra expressão que eu não costumo usar aqui, de boca dura, que gosta de encher o peito e dizer, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, e essas pessoas criticam a igreja de Jesus sem informação, porque os organismos de maior assistência social do mundo têm fundamento cristão evangélico. A igreja de Jesus é a que mais se mobiliza no mundo para atender às necessidades das pessoas, a sua saúde, cuidar das pessoas que estão em necessidade. Então eu não entendo como alguém que muitas vezes se diz crente e gosta de estar dentro da igreja dizendo, porque a igreja não faz nada, porque a igreja não ajuda, porque a igreja não alimenta. Para com isso. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Pode dizer, a igreja precisa fazer mais. Aí sim. A igreja precisa se envolver mais. Aí sim, por quê? Porque as necessidades, elas são tremendas. Mas o evangelho é um evangelho integral. Mas nós fomos chamados, irmãos, para cuidar da nossa casa. Primeiro, cuidar do nosso corpo, da nossa vida pessoal. Eu preciso cuidar da minha vida pessoal para poder cuidar dos outros. Depois nós vimos que precisamos cuidar da nossa família. Isso é essencial. Sem famílias restauradas, nós não temos uma igreja viva. Depois nós vimos que devemos cuidar da nossa sociedade.
Hoje estamos terminando aqui a nossa casa como as pessoas que estão sem Cristo, o mundo, e nós devemos servi-los. Você quer servir verdadeiramente o mundo? Sirva com o Evangelho de Cristo. Por amor você precisa alimentar, alimente. Por amor você precisa passar o remédio para tirar aquela bolha no pé da pessoa que não tem calçado. Por amor você precisa dar um calçado, por amor você precisa vestir alguém, faça isto. Mas não se esqueça que o grande serviço nosso para com as pessoas do mundo é levá-las ao conhecimento da verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós expomos a verdade. E aí mais para frente ele diz, eu não prego um evangelho meu, mas o evangelho de Cristo. Amém, amados? Nós fomos chamados para servir o mundo. Igreja não existe no mundo se não for para isto. O dia que a igreja deixar de servir o mundo, ela deixa de ser frutífera, ela deixa de ter razão de existência. Lembra que semana passada nós falamos de cuidar da família da fé? Devemos cuidar especialmente da família da fé, sim, mas devemos cuidar da família da fé para podermos servir o mundo. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Já ouvi muita crítica injusta em relação à igreja de Deus. Porque quando nós nos envolvemos com o evangelho integral, e isso é maravilhoso, guarda isso, eu quero terminar com isso. Quando nós pregamos o evangelho integral, aí nós vamos precisar de todos os dons. O que eu quero dizer? Quando nós pregamos o evangelho integral, nós vamos precisar daquele que tem dom de misericórdia, porque ao pregarmos o evangelho para alguém que está perdido, quem tem o dom de misericórdia vai dizer, pastor, olha, nós precisamos ajudar essa pessoa assim, assim, assado. Opa! O profeta muitas vezes não tem esse dom de misericórdia, mas Deus tem alguém na igreja com dom de misericórdia. Aí o que tem dom de misericórdia diz, nós precisamos mobilizar a igreja. Como nós vamos fazer? Joga a bola para aquele que tem dom de socorro. Aquele que tem dom de socorro e vê uma necessidade, pode deixar que ele vai mobilizar. Aí nós levamos aquele que tem a palavra, nós levamos aquele que é profeta, nós levamos, enfim, precisamos de recurso, precisamos de dinheiro para comprar cestas, precisamos de dinheiro para levar o evangelho em tal lugar, precisamos de dinheiro para fazer diferença no mundo. A Bíblia fala da contribuição dos santos. Então, quando nós pregamos o evangelho de forma integral, os dons se manifestam. E é assim que a igreja tem que servir ao mundo. Esse é o nosso chamado. Por outro lado, você já sabe isso que eu vou dizer. Nós poderíamos alimentar o mundo inteiro e não salvar uma alma. Isso não significaria nada no final. Nós queremos salvar a alma, e o que for preciso para ajudar nesse processo, nós vamos tentar fazer. Você foi chamado para servir aquela pessoa que te despreza. Você foi chamado para pregar o evangelho para uma pessoa que não te entende. Você foi chamado para servir pessoas que acham que você é ignorante, que você não tem cultura. Imaginem qual é a visão que o mundo tem a respeito de pastor. Por que vocês acham que como as pessoas me enxergam como pastor? O que vocês imaginam que elas pensam que é a minha motivação aqui? Você sabe, o mundo acha que os pastores têm uma só motivação, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Quando, na verdade, a grande maioria dos servos de Deus poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida,
sem passar pela humilhação que passam, mas por amor e por um chamado ficam ali, quando ninguém quer mais estar. Amém? Deus está levantando pessoas do Brasil inteiro para ir lá no sertão, no Nordeste, no Norte do Brasil, pessoas que estão se submetendo a situações dificílimas, por amor. Por amor, o cara sai daqui, podia ter qualquer emprego, pega a família dele. Nós, na denominação Batista Livre, temos uma família hoje, lá no interior de Alagoas. Casal jovem, 2 filhas, 2 crianças, estão lá no meio do nada, no meio do nada. Sabe o que eles fizeram no dia das crianças, dia 12 de outubro? Conseguiram arrecadar alimento e foram de casa em casa, no meio do sertão, onde eles achavam pessoas para levar para as crianças alimento, para pregar o Evangelho. Aí vem alguém e me diz que a motivação dessa pessoa é dinheiro. Nós fomos chamados, como igreja, para servir ao mundo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero que você pense na sua vida. O que é que você tem feito? Eu sei que hoje é difícil, né? Tempos de pandemia, está tudo desarticulado. Tudo desarticulado, até as ações da igreja, embora nós sabemos que nesse tempo de pandemia a igreja aqui, local, não só a nossa, mas a igreja de Jesus tem ajudado muitas pessoas com alimentação, com recursos. A igreja se mobiliza, tremendo. Nós já entregamos de comida mais de 1,5 tonelada em 7 meses, coisa que nós nunca tínhamos feito isso antes. Tínhamos outras ações, sem dúvida, mas fomos desmobilizados. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui está parte da igreja do Senhor, e o Senhor nos chamou para ir na direção do mundo, das pessoas que não conhecem o Evangelho, que não valorizam o Evangelho, mas o Senhor nos chamou para ir na direção deles e servi-los. Eu oro pela minha vida, para que eu possa ser frutífero e desta forma honrar o nome do Senhor. Eu oro pela vida dos irmãos, para que a cada dia mais o Senhor nos mantenha com a paixão verdadeira, com o amor verdadeiro de servir as pessoas, que hoje estão cegas, mas que através do poder do Evangelho e do poder do Espírito Santo poderão ser curadas da cegueira e poderão enxergar a glória de Cristo, assim como nós enxergamos. Pai, eu abençoo a cada um aqui, a cada um que me ouve, e que o Senhor possa realimentar esta paixão e fervor no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.